Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast, quinta temporada. E eu sou Augusto Narikawa e conosco ninguém mais, ninguém menos que Patrícia Quitero, nossa apresentadora favorita. Como você está? Eu tô ótima, graças a Deus, tudo certinho. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito legal, que é a língua portuguesa entre a regra e a realidade, né? Bacana, né? Tantas dúvidas. Hoje é dia de tirar todas as dúvidas, hein, pessoal? E esse bate-papo vai ser muito bom, porque nós temos aqui duas feras, né? Duas feras. Mas antes de apresentar essas pessoas maravilhosas, eu queria agradecer os nossos apoiadores. E quem são os nossos apoiadores? Olha, nós temos dois grandes apoiadores, que é a For Prime Marketing, que é excelência é nosso lema e o seu sucesso é a nossa missão. Então, um brinde, né? Vamos dar um brinde a For Prime, que está aqui conosco, um brinde. E quero também agradecer ao Geilson, da Panificadora 15 de Outubro, que vem nos apoiando nessa temporada, maravilhoso também, nos ajudando e com coisas maravilhosas, né? E é uma delícia, Só convido a coisa todos para conhecer a Panificadora 15 de Outubro. É, exatamente. Né? Mas vamos lá. E quem que a gente está aqui hoje? Será que a gente tem roupa? Não, olha, hoje tá difícil, hein? Hoje, hoje literalmente, nós não temos roupa para isso. Olha, é muita autoridade, né? Não é? E é um prazer maravilhoso sempre recebê-la aqui. Eu falo que eu tô nervoso. É, né? Eu estou. Mas quem não fica nervoso diante dessa autoridade? Dela, né? E quem que é? Professora Ecleia Campos Ferreira. Seja muito bem-vinda, professora Ecleia. Conta aí para nós um pouquinho sobre ela. Ela é graduada em Letras Vernáculas, Letras Modernas, Francês, pela PUC Goiás, especialista em língua portuguesa. Ela é mestre em língua portuguesa e linguística pela USP, foi docente da UFG e presidente do Centro de Seleção da UFG durante muitos anos, e da Unialfa também durante muitos anos, né, professora Ecleia? Publicou periódicos e subsídios teóricos e práticos para avaliação e redação de vestibular, pela revista Interação da Faculdade de Educação da UFG, Vozes do Verbo, segundo as teorias linguísticas, revista da Faculdade de Letras da UFG, foi revisora durante muitos e muitos anos, inclusive dos livros de Cora, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Coralina, né? E foi também membro da comissão do Prêmio Coca-Cola de Redação aqui do Unialfa durante muitos e muitos anos. Professora Ecleia, é um grande prazer ter a senhora aqui com a gente, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, boa tarde, colegas, auxiliares. Eu é que tenho que agradecer pelo seguinte: eu faço o que eu gosto de fazer como professora que sou, e então isso dá muito prazer a mim. Então eu agradeço ao convite, viu, Augusto? Seu, aliás, de sempre. E vamos, com certeza, ser um pouco úteis a quem nos ouvir, não é isso? Nós que agradecemos, né? E também conosco, uma feraça, né, do jornalismo. Linda, nossa fofa. Professora Ana Maria Moraes, muito obrigado por ter vindo. Tem um currículo também gigante, né? A professora Ana Maria é um presente que a gente ganhou aqui, que está conosco aqui já há 2 anos, né, Ana? Uhum. E a Ana é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela UFG, pós-graduada em Comunicação, da Faculdade de Informação da FIC, né? PPG-Com. É mestre em comunicação também na linha de mídia e cidadania pela UFG. É docente aqui na Unialfa. Ela cuida da gente, dos nossos alunos de jornalismo com o maior carinho. Ela é revisora de periódicos da Universidade Federal. Ela também é docente de francês técnico do curso de gastronomia da Sociedade de Educação e Cultura de Goiás, do Centro Universitário Uniaraguaia. Enfim, a Ana é maravilhosa, nossa professora de português, e está aqui conosco também para conversar um pouquinho sobre português entre a regra e a realidade. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre algo tão apaixonante quanto a língua portuguesa. E ainda mais tendo ao lado a professora Ecleia, né, que eu não conhecia e que estava me contando aqui que foi revisora dos periódicos da UFG por quase 20 anos, né? Eu fui revisora por 3 anos, né? Era um material extenso, mas quase 20 anos é realmente uma experiência muito relevante. Grande prazer estar aqui. Eu digo sempre que nada é por acaso, né? Nós temos aqui 3 professores de língua portuguesa e 3 professores de língua francesa. Eu não sabia que a Ana Maria também era habilitada em francês. Né? Então, a professora Eclair, a professora Ana Maria e eu, 3 de 3, né? Olha aí que coisa interessante. Eu morei na França, né? Morou na França. Morei 3 anos na França. Gente, é lindo. Eu não morei, mas vou sempre. Que bom! E vamos começar esse bate-papo muito legal, dizendo que língua portuguesa, as pessoas têm uma série de... Ou ama, ou é igual matemática, né? Ou as pessoas amam ou odeiam. Mas eu falo, gente, odiar a nossa própria língua é uma coisa muito complicada. Porque é basicamente tudo que nós somos. Como é que nós vamos nos comunicar? E aí entra uma série de detalhes que nós não vamos entrar nesse programa, né, Patrícia? Não. Sobre regras, né, regras e mais regras, que realmente tornam essa língua tão difícil. É uma das línguas, gramaticalmente dizendo, uma das línguas mais complexas em termos de concordância, regência, verbos e aí vai. Mas por outro lado também tem palavras maravilhosas, né? Palavras que nos encantam, e palavras que encantam o mundo. E eu quero começar com algumas curiosidades, né? Vou começar então aqui, vocês por favor, a qualquer momento, né, nos ajudem. Há alguns estudiosos da língua, Patrícia, que vão falar assim, se o substantivo é abstrato, não pode variar. Tem gente que fala, não pode, isso aí não tem nada a ver, essa regra não se aplica. E o grande exemplo disso é uma coisa que muita gente faz, que é saudades e saudade, né? E aí todo mundo pergunta, os meus alunos me perguntam sempre, e professora Ecleia, né, a senhora que estuda, né, a gramática há tantos anos, e sempre nós conversávamos sobre essas questões, né? Saudade ou saudades? Professor Augusto, antes de responder a essa pergunta, eu vou fazer um pequeno comentário a respeito do que você acabou de dizer com relação a português e matemática. É comum o aluno dizer, eu gosto de matemática porque é preciso. Língua portuguesa não é preciso. Lê do engano, porque a língua nos oferece todas as condições para falarmos com precisão. O que acontece é que, às vezes, o falante não sabe. Não sabe, não é isso? E o que acontece? Eu defendo, sim, com toda a convicção, a questão da precisão da linguagem e da relação de língua com matemática. Quando você diz em matemática, menos com menos é igual a mais, não é isso, professor? Em português também. Se você nega a negação, você afirma. Se eu disser eu não sei nada, não e nada, eu estou afirmando que sei. Olha só. É verdade. Certo? Então, como que eu devo falar? Eu não sei isso. Ou nada sei sobre isso. O que não pode acontecer é não sei nada. Agora, voltando à sua questão aí, com relação às palavras ciúmes e saudades, é curioso. É sempre que eu falo sobre isso com alguém, normalmente, a pessoa diz, eu não sabia o sentido da palavra, então, ciúmes. O que significa a palavra ciúme? Quando você diz que alguém tem ciúme de alguém, você está dizendo o quê? Ela é insegura, né? Ela tem uma certa... não tem certeza com relação ao sentimento da outra pessoa.
E o que significa ciúmes? Zelo, cuidado. Então, os pais têm ciúmes dos filhos, certo? O que um S não faz na vida da gente? Meu Deus! E é verdade, né? Então, o ciúme é não acreditar, não confiar, né? E ciúmes é cuidar. Tenho ciúmes do meu carro, tenho ciúmes das minhas coisas, tenho ciúmes. Mas e o saudade e saudade? Que aí o povo chora em cima dessa palavra, né? Primeiro porque saudade também é uma palavra que só existe na língua portuguesa, né? Dizem isso, mas eu acho que a profundidade, né? Porque há correlatos, por exemplo, no espanhol sim, ali. o correlato. Mas normalmente são duas palavras, né? Mas o sentido em si é único. Mas a palavra em si, etimologicamente, já tem uma... Enfim, a gente diz que é nossa porque a gente se apropriou e eu acho linda. Né? Eu acho que é a palavra mais bonita da... E tem um detalhe, a saudade é o quê? É um substantivo que tem sempre acompanhado de um adjetivo, não de um adjetivo, mas de advérbio. Muita saudade. Então, muita, um advérbio. Ou é saudade quantidade. Demais, verdade. Muita, qualidade. Professora Ana Maria, você acha que... Porque, querendo ou não, a língua ela está em movimento, né? Então, quando a gente fala saudades, mesmo sendo um substantivo abstrato, e muita gente utiliza, né? Inclusive, o Pasquale defende que deve ser utilizado no plural. Como que você vê esse movimento natural da própria língua, né? Eu sempre digo que a língua é viva, né? Até nessa discussão que a gente tem hoje do pronome neutro, né? Que é uma discussão que envolve o país inteiro, né? Eu sempre digo isso, a língua é viva. Olha só, pensar que há pouco tempo falava-se vossa mercê, né? Vós mercê, até chegar a você, né? Que a gente tinha um monte de Y, PH, Z na nossa língua, né? Na grafia, o quanto a grafia mudou e o quanto também a língua falada mudou, né? Mas você falando disso aí me lembrou de uma outra coisa. Uma coisa que as pessoas sempre têm problema, que é a palavra obrigado e obrigada, né? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, para as minhas alunas, eu digo, olha, meninas dizem obrigada e meninos dizem obrigado, porque as pessoas não sabem o sentido, o que as palavras querem dizer. Porque obrigada é assim, eu me sinto obrigada para com você. Eu vejo muita gente que acha que assim, tá falando com uma mulher, então diz obrigada, tá falando com um homem, então diz obrigado. Mas não, né? As mulheres dizem obrigada e os homens parte dizem obrigada. de quem enuncia, né? Isso, exatamente. E acontece muito. E me lembrou uma vez no shopping, né? A menina virou e falou assim... Obrigado e obrigada, né? E ela, obrigada. Aí a gente começou a embolar tanto que no fim eu já não sabia quem era obrigada a quê. Eu falei, não, tá tudo bem. A gente ficou amiguinho e foi por aí. Porque de vez em quando também pregam. É igual muito obrigados ou muito obrigadas, né? E a gente fala, não se usa. Lógico que se usa. Quantas vezes usamos? Né? E na falta de... Aí a gente começa... o embromation da língua portuguesa, que às vezes é tão bom, né? Tão bom. Então, além do obrigado e do obrigada, existe o obrigados e obrigadas. Né? Que pouca gente utiliza, mas que está aí e é correto falar. Né? Agora, com relação ao que você disse, professora, da evolução da língua, isso é um processo natural. Porque a língua vai sofrendo influências de outra língua, não é? De região. Então, a língua vai se modificando, sim, entendeu? Mas, em todos os momentos, há uma norma. Sim. Não é? Sim. Há uma norma. E há a norma, o quê? Rígida, e há a norma da oralidade. Não é? Agora, muita gente confunde a oralidade com um defeito, com a linguagem de um, por exemplo, residente em zona rural. Não é? Então, ele diz, por exemplo, que isso é mió. Tudo bem. Agora, a oralidade comum do falante não é essa. Não é isso? Então, há que saber a diferença da linguagem
as diferenças das linguagens, dos tipos de linguagem. Em que lugar utilizar também, né? Porque às vezes você utiliza um linguajar muito erudito num lugar que não cabe, né? E fica uma coisa chata, uma coisa meio, né? O pessoal me pergunta muito assim, Augusto, você corrige o pessoal na rua? Eu falo, não estou em sala de aula. Na rua, cada um fala do jeito que bem entende, até porque cultura é tão particular de cada pessoa, né? E eu não posso dizer, Exatamente. eu tenho mais cultura ou eu tenho menos cultura do que... Cultura, né? todo mundo tem. A sua cultura. Sim. Então, a cultura é própria de cada um. De cada um. Então eu posso falar saudades, viu? Pode não. Pode não. Patrícia, mas é muita coisa, né? É bem complexo. Não, né? e nós estamos perto de 2 revisoras, né? De muitos bem anos, complexo, assim. né? E é uma coisa que eu sou, mas eu não tenho a mínima paciência para ser. Né? Eu vou começando a revisar e vai me dando uma agonia, linguística, inclusive. E é uma coisa que eu acho que tem que ter muito talento também, né? Porque a gente sabe onde está o erro, a gente sabe, mas tem que ter uma paciência, você tem que ir, voltar. E o TDAH já não me ajuda, né? Eu me perco, volto, me perco de novo. Mas eu acho que é muito bonito. Acho que um livro bem revisado, né? É uma outra coisa, gente. Um TCC revisado. Quantas vezes nós pegamos? Acho que até é uma questão E aí entra também em que lugar estou, né? E o que eu quero fazer. A academia é um lugar de você, né, lapidar essa... E é o contexto que dá sentido às palavras. Sim. É verdade. E é importante, né? Eu quando falando em TCC, é tão prazeroso quando a gente pega algo para ler, principalmente quando é produzido por um aluno, né? E que a gente consegue ter uma leitura fluida e consegue entender e perceber realmente que aquilo ali está bem escrito e que ele consegue contextualizar tudo aquilo e colocar aquilo ali de uma forma bonita. Coesão, né? E coerência, né? Com coesão, com coerência. Então, assim, eu fico preocupada, né? Isso me preocupa, é algo que me preocupa bastante, né? Porque nós que somos professores de TCC, né? A gente percebe que tem alunos que têm uma facilidade imensa, né? E escreve muito bem, lógico, né? A gente sempre tem que estar ali revisando e olhando, mas e que conseguem fluir muito bem as suas ideias e concatenar tudo isso. E tem alunos que realmente têm muita dificuldade. E a gente sabe que essa dificuldade, ela é originada ali dessa relação cultural, né? De muitas vezes dele não ler, né? Dele não ter tido um bom aprendizado, às vezes no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, né? Então, quer dizer, ele é algo que ele vem carregando, né? Então, nós somos fruto daquilo que produzimos a vida toda e é complicado, né? E é tão difícil, a gente só vai sentir falta lá na frente, né? Mas o nosso ensino formal, ele apresenta muitos problemas, né? Nas fases iniciais, eu me lembro que minha filha, quando tinha 6 anos, na pré-alfabetização, ela chegou para separar palavras, né? Separação silábica. E aí eu fiz a separação para ela, era SS e RR. E depois, no outro dia, a professora corrigiu e ela colocou os RR todos de um lado, né? Os SS, sabe? Eu, não, filho, não é assim. E aí, essa pessoa depois foi aprovada no concurso para uma prefeitura municipal. Então, assim, quer dizer, um concurso municipal, né, uma escola municipal. É uma coisa difícil, né, porque ela também não tinha tido o aprendizado correto, né, e ela era alfabetizadora e ela estava passando aquilo adiante, né. Que loucura. É muito difícil. Agora, uma coisa que eu queria falar, você falou sobre revisão. Eu revisei uma vez o texto de uma indígena da revista Interação, né, porque você comentou sobre a revista Interação, comentário no seu currículo, e ela era um texto muito bom, muito inteligente sobre o processo de alfabetização deles com o idioma lá da etnia, né, lá da aldeia, e o português. E aí eu tive muita dificuldade para revisar porque eu não queria mudar demais o texto, não fazer muito copydesk, e era muito difícil porque a sintaxe deles é muito diferente da nossa, né? É uma coisa assim. E aí eu procurei manter o máximo possível o texto da forma
que ela dizia. Original, né? Isso, original. E né? eu acho que esse é uma das coisas mais difíceis, né, professora? Mas é o caso, por exemplo, muitas pessoas falam, língua portuguesa é complicada. Ela não é complicada, ela é complexa. Sim. É uma estrutura o quê? Que você não aprende língua portuguesa de um dia para o outro. Então, tanto que a língua portuguesa nas escolas tem que, o quê? Desde a base, tem que haver um programa em que a criança vai aprendendo, né? E vai, o quê? Então, não é complicado, é complexo. Aliás, a estrutura das línguas neolatinas, o francês, o espanhol, né? O italiano, a língua portuguesa, todos têm estrutura complexa. Agora, ela não é complicada. Às vezes eu costumo dizer, complicada é o falante. A língua é complexa. Mas nesse caso da professora Ana Maria, eu corroboro com isso porque, por exemplo, nós que falamos mais de uma língua, há momentos, por exemplo, na tradução que você se perde tentando localizar o termo mais próximo. Francês mesmo, várias vezes, né? Acontece aquela palavrinha ali que vai modificar completamente o sentido e você tem que segurar. Até na voz, né? Que quantas vezes você quer falar uma palavra em francês que você solta ali um pouco mais fechado, sai uma coisa um pouco, o pessoal olha para você, opa, né? Eu fui fazer uma tradução para a Universidade do Porto, para o inglês. E a minha orientadora, ela escreve maravilhosamente, mas de maneira poética. E aí eu tentei fazer exatamente isso, Ana Maria, que você falou, né? Eu falei, gente, eu preciso tentar chegar o mais próximo, mas dar sentido no inglês. Que coisa difícil, né? Porque por mais que você domine a língua, você tem que dominar ritmo, som. Com certeza. Né? É uma série de coisas. Com certeza. E eu fiquei nesse negócio um tempão, falei, sim, misericórdia. Né? Mas, vai na força de Deus, porque aí, graças a Deus passou e tá tranquilo. Não, eu queria fazer uma observação também com relação ao que você disse, professora. O seguinte, quando a gente lê, tem o hábito da leitura, a gente escreve com mais correção. Por quê? Porque, ao ler, os seus olhos fotografam a imagem gráfica da palavra. O que não acontece com quem não lê, que só ouve. O ouvido não tem essa propriedade de te falar se são dois S, se é C cedilha, se é S, se é Z, tal. O ouvido não. Então, quem só ouve, escreve com muito mais erros. E por isso que o professor deve insistir com o aluno de ler livros. Sim. Quem não lê, não escreve. Exatamente, eu concordo com a senhora. Eu só realmente aprendi a escrever depois que eu comecei a ler. E isso me preocupa bastante, né? Porque o que a gente percebe hoje é que o aluno, muitas vezes, ele prefere escutar um vídeo, né? Tá com o fone o tempo todo, só escutando, né? Um audiobook. E ele fala, não, mas eu já escutei um audiobook essa semana. Não é bem assim, não é só escutar, é ler, né? Porque a gente grava as palavras, né? E a gente memoriza as palavras, e memorizando as palavras... Automaticamente. Eu particularmente, eu estudo escrevendo, inclusive, né? Então, que já é algo que poucas pessoas fazem hoje em dia, né? Pelo menos eu não vejo meus alunos fazendo. Mas eu aprendi a estudar escrevendo, então eu escrevo muito, né? E leio também, e tenho essa coisa de ler, né? Embora ultimamente a gente não dá tempo nem para isso. Isso me lembrou uma coisa engraçada, né? Porque os nossos alunos de publicidade, nós temos um trato. Então, se os nossos alunos tiverem tudo que nós passamos no caderno, eles têm uma pontuação extra. E aí, um dos nossos alunos virou e falou assim, professor do céu, que para eles notas já, né? Eles fazem qualquer coisa. Professor do céu, eu nem sabia como era a minha letra mais. A gente tem tentado, né, fazer esse trabalho com eles. Eles gostaram dessa. E o mais legal, porque eles desenham a letra, sabe? E fica uma coisa tão bonita. Bonitinho. Pois é arte. Olha, e eu acho que caligrafia é arte. A gente tem que dar nota no caderno. Eu dou nota em caderno. Com certeza. Eu lembro da letra dos mais antigos.
Que letras bonitas. Sim, bem trabalhadas. Não é? E eles tinham um capricho, e era uma caligrafia identidade. impecável. Hoje isso aqui é tudo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, né? Na segunda-feira, semana passada, só te interromper, Augusto, uma aluna disse assim para mim, eu apliquei a prova de História do Jornalismo, né? Aí ela falou assim, professora, a senhora vai continuar com a gente no semestre que vem? Eu falei, eu acredito que sim, devo ministrar alguma disciplina para vocês. Não, porque eu queria pedir uma coisa para a senhora, não faz essas questões enormes não, só faz assim uma pergunta, 4 respostas e pronto. Aí eu falei, não, vocês Eles têm que falam a ler, mesma coisa. eu falei, vocês têm que ler pelo menos na prova, pelo menos na avaliação, vocês têm Eles que falam ler. para mim, nossa, professora, isso aqui é uma prova, é um livro. Eu falei, é para vocês estudarem. Não, e eu sempre digo, falo, olha, jornalismo, gente, independente da área que vocês escolherem, vocês têm que saber escolher. Com certeza. É assessoria de imprensa, é televisão, é rádio, qualquer um. Se for impresso ou site, então, né, de jornal com texto, vocês vão ter que saber escrever, não tem o que fazer. Não tem para onde correr, né? E é complicado, né? Tem que saber ler e saber entender. Isso, interpretar e escrever, né? Aprender Sim. a escrever. Mas Porque é uma aprendizado. geração que está, eu acho que também nós, né, estamos passando por esse processo. Estamos lendo cada vez menos, né? O tempo é muito curto, então o nosso tempo de leitura é muito curto. Difícil você pegar um livro. Eu me lembro, eu estou falando por mim, eu lia um livro, 2 por semana, e hoje, se eu consigo ler muito, um livro por mês, já estou no lucro. Né? Então, eu lembro que a biblioteca de casa é lotada. Mas você de já livros. aprendeu a escrever. Quem não aprendeu ainda que tem que ler muito. É verdade. Nós estamos em aprendizado, viu? Eu falei para a professora Ecleia aqui e eu não tenho esse problema. A professora Ecleia me ensinou mais no tempo que nós trabalhamos juntos do que necessariamente toda a faculdade de letras, né? Enfim, eu tenho muito que aprender. Falar em curiosidades, professora Ecleia, conta aí pra gente sobre dó. Eu tenho uma dó danada de você, assim? Não. Por quê? Dó é uma palavra masculina. Eu tenho um dó o quê? Da criança abandonada. Eu tenho um dó. Por quê? Vem do latim, né? Latim. Então, vem da palavra o quê? Dolore, que era feminino. Então, apesar da evolução da língua, ela permaneceu, a palavra permaneceu o quê? Masculina. Então, eu tenho muito dó dele. Eu tenho um dó. Para pasmo de 99% das pessoas que erram essa questão, né? Não é? Então não pode ter Agora, uma é dó. uma palavra que normalmente é errada, porque também ela não é tão usada. Sim. Né? A pessoa fala, mas eu tenho pena de fulano e tal. Ou até dó mesmo e não usa o artigo, né? Eu tenho dó. Exatamente. Quando usa dó, já usa sem o como artigo. se fosse uma palavra feminina. Mas tem muitas curiosidades, né, eu acho. Mas, assim, uma coisa que a mim incomoda muito, por exemplo, passa essa caneta para eu escrever, né? Aí a pessoa passa para mim escrever, para mim ler, para mim, né? E por que há essa confusão, né, entre mim e eu? Mas é porque os pronomes, do caso reto e oblíquo, têm funções específicas, né? Para você usar um pronome oblíquo, mim, você tem que usar preposicionado. Isso faz bem a mim. Olha só, então, e tem a questão do verbo também, né? Antes de verbo, né? Então, são muitas regras, né? Tem uma historinha de um filho com a mãe, né? Um menininho de 3 anos, que ele fala, mãe, pega um copo d'água para mim beber, e a mãe fala, para eu beber. E ela fala, não, então pega 2 para mim e para você. Boa! Essa é excelente, professora Maria. Mas às vezes confunde, inclusive, o entendimento, né, do que a pessoa quer. É igual novela mexicana, né? Tem muito aquela coisa, essa conversa entre eu e você. E e já caiu em tanto concurso, tanta coisa, e ainda é um erro muito, muito comum. Né? Mas, na verdade, é aquilo que nós estávamos falando. Na oralidade, tudo bem, mas e na escrita? Né? Quando você vai escrever algo, alguma coisa assim.
Fora a questão dos pleonasmos, né? Que às vezes matam a gente há 2 meses atrás, né? Então... E sem falar que esse há 2 meses normalmente é um A somente, né? Como se fosse um Nossa, artigo. não, aí né? não. Mas isso é muito Verdade. comum, muitas pessoas não sabem a diferença de há algum tempo, daqui a algum tempo. A maioria não sabe. Exatamente. Eu Agora, acho que é uma um coisa também que eu desafio, né? observo muito, que eu acho até divertido, quando a pessoa fala assim, eu tomei um remédio para gripe. Você não tomou um remédio para a gripe. Você tomou um remédio contra a gripe. Agora, você toma um remédio para o estômago. E você toma um remédio contra o mal. Eu já ouvi na Presta rádio, atenção. na rádio executiva que era a celebração do dia do câncer de próstata. Eu achei isso tão estranho também. Eu falei, como assim Celebração, o câncer de próstata? Mas a gente tem essa ideia, né? De É um dia de combate, né? Na verdade. É igual guerra, né? Bomba. Né? Eu ouço muito isso, né? Isso aí me lembrou o seguinte, eu uso também de lucro e prejuízo. Ou então também de quê? De chance e risco. Sim, professora. Uma vez, isso eu ouvi num consultório médico. Um senhor perguntou ao médico, a esposa dele estava hospitalizada. Aí ele perguntou, doutor, a minha esposa tem chance de morrer? Porque não é chance, era risco. É igual risco de vida, né? Mais vivo que isso é difícil. Agora, O risco de vida. morrer. Não, agora, o tal do risco de vida e risco de morte é um desafio para qualquer jornalista, né, Ana Maria? É verdade. Porque a gente nunca sabe, né? Tem hora que eles falam. Fulano só tá com risco de vida. Aí risco de morte. O que é certo? Conta para mim. Eu vi há poucos dias, numa reportagem na televisão, os jornalistas dizendo que, falando de uma rodovia perigosa, que e disse, se o motorista passar por ali desatento, ele tem muita chance de viver. De morrer. De morrer. Chance de morrer. Ele tem risco, né? Ele tem um risco de morrer. Eu acho que no caso é um risco de morte, né? Ele corre um risco de Risco morrer, de morte. né? Risco de morte, não risco de vida. E chance de vida. Então é chance de vida e risco de morte, hein, gente? Que loucura. Mas as pessoas confundem muito, né? E assim, atualmente eu acho que com essa correria e essa coisa, como a professora Ecléia falou, das pessoas leem cada vez menos, né? Ouvirem, mas a gente tem visto erros muito terríveis, né? De concordância, de sentido das palavras. As pessoas não sabem o que as palavras querem dizer, às vezes, e vão escrever, né? E põem, conta quando não está contando nada, teoriza quando não está teorizando nada, né? Se as pessoas não refletem sobre o que a palavra quer dizer antes de colocar, né? No papel. E tem uma coisa, assim, que me preocupa muito, assim, eu não sei em relação ao Augusto, mas assim, principalmente quando a gente está em sala de aula, a gente percebe que o aluno ainda, para falar com a gente, eles ainda, né, às vezes, eles ainda são mais polidos, mas entre eles, né, eles falam muito errado, né, muito mesmo, e aí tem hora que dói o ouvido, às vezes eu tô vendo eles conversarem, tô lá, estou escutando eles conversarem e eu estou vendo. Aí eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, melhora esse português. Aí eles falam, não, entre a gente, professora. Eu sei que existe a linguagem formal e a linguagem formal, mas que dói o ouvido às vezes, Patrícia, te contar de atrás lá na escadaria do Bueno, eu tive altas aulas desse português novo com esses meninos. Porque eles têm uma linguagem toda deles, né? E aí eu não estava entendendo nada. Eu cheguei assim, falei, como é esse negócio aí? Eles me deram uma aula. Menina, eu aprendi um monte. Eu preciso ter essas aulas, não, então, porque dói meu ouvido. Tem hora que dói. E eu falo, oh, meu Deus. Mas neologismo é com essa gurizada, né? Eles gostam de...
como Ué, assim? mas já? Como assim? Oxi. Ué, Nós tá... mas- Agora que a gente está conversando aqui, que Acabou? tá tão bom. Agora tá acabando já. Já tá acabando o nosso papo, meu Gente. Deus. Ai, que Gente, pena. foi muito rápido. Realmente. Mas me conta desse neologismo. Não, então, eles têm um linguajar que é todo deles e eu acho muito legal. Eles se entendem. Sim. Agora é difícil nós, né? Eu falo nós, eu, mais velho, entender. É um código, né? Pega o código. Pega a visão. É, e tem novas gírias, né? Do tipo, agora a resenha, né? Eu falo, não, Isso. gente, resenha é quando você faz uma resenha de um livro, resenha de um filme. Não, nós vamos fazer uma resenha lá em casa. Nossa. É. Menina, eu quase morri a primeira vez festa. que eu escutei isso. E o cremosa? O cremosa? Você já viu o cremosa? Não sei, não me lembro. O que é cremosa? Cremosa é uma pessoa muito bonita. Então, assim, a professora Ecleia é uma cremosa. A professora Ana Maria é cremosa. Se eu estou afim de uma menina, então eu digo, aquela cremosa. Me dá uma ideia que a pessoa é um sorvete, né? Uma coisa meio cremosa. Então, eu vou falar uma coisa aqui a respeito de o verbo namorar. Todo mundo fala assim, ele namora com fulano. Namora Você não fulano. namora com. Pedro não namora com a Maria, ele namora a Maria. Mas é um erro muito comum, é igual estar em férias ou estar de férias, né? Porque, na verdade, a gente entra em férias, né? E não de férias, né? Mas já... Ou fim de semana, né? Enfim. já se tornou parte do linguajar, né? Então, difícil. Outra expressão também muito... que quase todas as pessoas usam. Fala assim, preço caro. Não, o preço não é caro, ele é alto. Ele é alto ou baixo. Ele não é caro e barato. É o produto que é caro. Sabe? Mas eu acho que isso é tão intrínseco a gente, né? Que a professora Ana Maria falou, mesmo coisa de final de semana ou fim de semana, né? Existe, mas chegou-se a um ponto em que as pessoas já não... E aí o jornalismo também já se apropriou totalmente dessa linguagem. Agora eu estou dizendo sobre entrar de férias, né? Ou entrar em férias, que o correto é entrar em férias, mas veja, se alguém de algum jornal fala. Igual o rádio e a expressão rádio, né? corretamente. Enfim. Mas, enfim, eu quero saber, essa linguagem informal pode, então? Pode? Ela é permitida? Existe uma licença poética? Então, e aí? Eu também quero saber agora. Vamos ouvir a professora vamos perguntar Ecleia, para o que quem ela entende, acha. né? Porque a gente vive isso aí, todas as vezes que a gente fala com os alunos, eles falam, não, professora, é só entre a gente, né? Então pode. Existe uma licença poética para essa linguagem informal? Mas professora também não Ecleia? há essa liberalidade. Não, né? Não é assim. Nós temos o quê? A língua formal, a informal. Qual que é a diferença? A formal é rígida. A informal é espontânea. Então, você diz, por exemplo, me falaram que o evento foi bom. Você fala, isso está certo. Está dentro da espontânea. Se você for escrever, você não vai falar, me falaram. Você tem que falar, falaram-me que a festa... Porque a regra é, você não pode começar a frase com pronome oblíquo. Você não pode começar. Então, e aí? Ora, se você for falar conforme as normas, fica uma fala artificial. É verdade. Porque a oralidade é espontânea. Te amo. Certo? Agora, há então limites. Não significa que por você estar falando, ou seja, usando uma linguagem da oralidade, não significa que você possa falar palavras erradas. Me falaram isso. Não. Não é? Claro. Então, existe sim limite. Eu acho que tem que ter atenção à escrita, né? No ano passado eu até tive uma discussão em grupo de WhatsApp com uma aluna por conta de interjeição, porque ela escreveu ata, né? Como se fosse uma ata, né? Escrito ou a fruta ata, né? E eu fui corrigir no grupo, falei, olha, é ata, né?
A-H, T-A, acento. E ela ficou muito irritada com aquilo e disse que aquilo é porque ela estava falando no grupo de WhatsApp. Eu falei, não, é porque vocês não sabem mesmo. A maioria de vocês não sabe. Mas gente, é a verdade. Aí, assim, parecem coisas bobas, mas não são. É tipo, as pessoas vão escrever em e escreve o em como a preposição é M, né? A interjeição em, H-E-I-N. Então, assim, são detalhes que parecem bobos, que não têm importância, mas pode ser que a pessoa tenha que usar em um texto. E aí? Um texto escrito, né? E com a autoridade de uma pessoa que fez jornalismo. Então, ela precisa saber, né? Mas eu acho que, independentemente disso, chegando já nos minutos finais, depois que gostaria que cada um deixasse um recadinho aí para quem está escutando, acho que nunca é tarde para a gente aprender, para a gente melhorar, para nós nos tornarmos termos mais conhecimento. Eu me lembro na pandemia, eu fazia o nivelamento em língua portuguesa aqui. E aí tinha um aluno que participava de todos os encontros, porque tem gente que realmente é muito esforçada. Uma vez eu estou vendo um vulto ali atrás, eu falei, quem é que está ali, né? Dona Maria, 85 anos. Ela tinha um cadernetinho que ela anotava, um tamborete. É tamborete que chama, né? Eu acho que é uma cadeirinha de madeira. E ela ali sentada escrevendo tudo. Minha avó, e ela não perde as suas aulas, professor. E ela voltou a querer escrever e aprender a ler depois que começaram as aulas de nivelamento. Porque como eu escuto, um dia ela sentou aqui ao lado e começou a escutar também. Dona Maria veio até aqui, depois da pandemia, me trouxe um bolo de fubá, que estava uma delícia, Dona Maria, maravilhoso, e agradeceu. Eu acho que é por essas e por outras que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para retomar os estudos, nunca é tarde para aprender, né? Tem muitas vezes a gente fala com alguém, a pessoa fala assim, não, já estou velho para isso. Então acho que a professora Ecléia tem uma frase que eu acho muito legal, que diz, quando o homem deixar de aprender, então é um sinal que não deixou de viver, né? Porque o ser humano aprende até o último dia de vida. Então, se ele diz, eu não preciso aprender mais nada, então passou da hora de morrer. Exatamente. Eu concordo. Professora Ana Maria, qual o recadinho que você quer deixar para os nossos ouvintes? Então, para quem gosta de português, leia e procure aprender a forma, como a professora Ecléia estava dizendo, né? Visualizar como a palavra está escrita, como está a separação por sílabas, onde que tem 2 pontos, onde que tem ponto, né? Onde que uma frase termina e outra começa, né? E não pegar só o conteúdo, porque eu acho que isso está acontecendo muito também atualmente. Mesmo algumas pessoas que têm esse gosto pela leitura, elas aprendem o conteúdo e não aprendem a forma. E que aqui na Alfa eu estou aqui à disposição, né, para quem quer aprender. Eu sempre falo para os meus alunos e alunas, olha, eu sou professora, então estão falando comigo, o Ezequiel está ali na minha frente, ele sabe muito bem disso, estão falando comigo no WhatsApp, eu me sinto no direito de corrigir, sim, né? Eu até estava dizendo, né? Tá, olha só, a gente já fez essa elipse da palavra, né? De está para tá, né? Que seria, está bem, né? O correto. E nem isso a gente diz mais, né? Então, assim, o mínimo tem que se saber. Eu acho que isso é muito importante. E no mais, quero agradecer ao professor Augusto, professora Patrícia, prazer estar aqui com a professora Ecléia, aprendi com ela hoje. Aprendemos todos aqui, né? Com certeza. Muito obrigada, gente. Professora Ecléia, suas considerações finais. Eu quero dizer o seguinte, não só para os alunos, para os estudantes, mas para as pessoas que falam, têm que falar no seu dia a dia, não é? Que prestem atenção, sim, e que, principalmente, sempre que possível, que leiam, porque pela leitura a gente aprende, sim, a falar, a entender. Você, professora, falou de sinais de vírgula, interrogação, exclamação e tal. Veja bem, você lê uma frase, se está escrito não, vírgula, fale. Você está mandando falar. Se você não põe a vírgula, não fale.
é outra coisa. Então, é preciso saber, sim, os sinais de pontuação. Isso é muito importante, certo? E quero pedir, sim, especificamente aos alunos, que leiam. Que leiam, não fiquem só com a aula, porque a aula pode ser ótima, mas se ele não estudar, passar para outra aula, simplesmente, ele não vai crescer como deveria crescer. Então, o crescimento do aluno depende mais do aluno do que do professor. Boa. Patrícia? E eu quero só finalizar também falando um pouco sobre essa importância do ler, né? A professora Cléia, eu acho que ela foi muito pontual. O que a gente percebe muitas vezes é que os alunos, eles esperam, eles têm uma expectativa muito grande, às vezes, do ensinamento, né? Então, acho que ele pensa assim, não, estou dentro da universidade, sentei, agora que venha, né? E, na verdade, a professora Cléia falou tudo. O que faz a diferença é o ato dele pegar o livro, abrir o livro, ir até a biblioteca, buscar, ir atrás. Então, o que faz o aprendizado não é, muitas vezes, o fato dele estar presencialmente numa sala de aula. O aprendizado depende muito mais de você do que do outro. Aliás, e o que a gente percebe, muitas vezes, é isso, né? Que ele fica nessa expectativa do outro te nutrir do conhecimento. E o conhecimento, ele é nosso, né? Ele é muito pessoal. O conhecimento é pessoal, né? Eu só queria complementar o seguinte, eu não estou falando que tanto faz o professor ser bom ou ruim, não é isso? Não. O professor pode ser muito bom, mas se o aluno não estudar, o crescimento dele ou vai ser muito lento ou nem vai existir. Exatamente. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que o aluno, ele gosta, às vezes, do professor, ele tem o professor realmente em alta conta e gosta dos ensinamentos e tudo mais, mas ele não busca o seu próprio aprofundamento. Então, é o que eu falo, a caminhada é de cada um. Exatamente. Então, tem que ler, tem que ouvir, tem que buscar. E o português é isso. O português é uma língua fascinante, que eu aprendi a amar no meu ensino médio, né? Graças a Deus eu tenho um filho que também ama a língua portuguesa e eu percebo que ele se preocupa muito, né? Ele é vestibulando e ele se preocupa muito com essas questões da redação e eu tenho acompanhado e eu tenho muito orgulho disso, porque assim ele se preocupa com o fazer, com o estudar e principalmente com a questão da redação, né? Que a gente sabe que é um grande diferencial, principalmente para os vestibulandos, o pessoal que está aí já. Então, é dizer que eu gosto muito da língua, eu tenho muito prazer, assim, em dizer que eu falo português, porque eu tento, realmente, eu tenho muito orgulho da língua portuguesa. Eu acho uma língua linda, maravilhosa, eu já também sou muito estudiosa de outras línguas, hoje não mais tanto, mas já fiz francês, já fiz italiano, já fiz inglês, hoje não falo mais, assim, já não tenho mais tanta habilidade, mas eu acho lindo, eu acho que são expressões de vida, de sentimentos, né? Então, eu acho que tem que saber falar sim, tem que saber escrever sim. E quem fala bem, escreve bem, com certeza tem pelo menos meio caminho andado aí de sucesso pela frente. Posso fazer só mais uma colocação sobre essa questão de falarmos português? Os franceses, não só, né, as pessoas que eu conheci na França, eu tive duas grandes amigas italianas, que são minhas amigas até hoje, e elas diziam o seguinte: vocês não falam português, vocês falam brasileiro, vocês tinham que mudar o nome da língua de vocês, porque é tão diferente do português de Portugal. É verdade, falta de identidade. Mas é aquela história, a influência de fatores externos. Dentro do Brasil mesmo. Você conversa com um nordestino, você sabe que ele é nordestino. Você conversa com um carioca, você sabe que ele é carioca. Porque cada um tem, né? A língua sofre a influência do meio. Exato. E o que é tão lindo, né? Muitas influências dos países africanos e indígenas, né? Então, sim, o próprio francês, né? O francês também, tupi, enfim. Eu acho que é isso que faz o país ser tão bonito, né? Essa mistura. E a língua portuguesa brasileira
acho ela uma das línguas mais bonitas do mundo, se não a mais bonita, né? Pena que, acho que só para finalizarmos mesmo, eu tenho alguns colegas que falam fluentemente francês, fluentemente inglês, fluentemente alemão, fluentemente tantas outras línguas, mas o português é que nos derruba, né? Então, assim, eu falo, gente, quando as pessoas falam, Augusto, por que você se tornou professor de português? Exatamente por isso. Enquanto internacionalista, não adianta eu querer falar muito bem uma outra língua se eu não falo bem a minha língua, né? Então, fica essa dica para vocês todos, porque hoje, inclusive, português é um diferencial de mercado, né? E quem domina a língua está no mercado, porque é um dos pilares hoje de qualquer processo seletivo, né? Estudem, leiam muito. Vou deixar aqui uma dica de leitura, que é o livro O Caçador de Pipas, maravilhoso. Você chora, você ri, você entra dentro de uma linguagem extremamente fértil, né? E que você, assim como Machado, que viralizou nos Estados Unidos por causa de uma influencer, né? E ela fala, como eu não tinha descobrido, não tinha descoberto isso até agora, e de repente ela fala, poxa vida, descobri o melhor livro da minha vida. Né? E nós brasileiros, Brás Cubas, e nós brasileiros, nós não damos o devido valor. Cora, aqui, Goiânia, né? Maravilhosa. Sim, enfim, vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos fazer mais pelo nosso país, pela nossa língua, pela nossa cultura, já que a gente exalta tanto a cultura do outro, nada mais justo que exaltarmos a nossa própria cultura. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima, até! Tchau, tchau!